local em tempo real. Um grande abraço a você, fã de esporte aqui de Blumenau e região, que sempre nos acompanha em todas as edições da TV Resumo Esportivo. Antes de tudo, o nosso agradecimento especial à Automecânica Valmor, oficina mecânica lá no bairro da Velha, e também à ACN, Indústria e Comércio de Produtos Químicos, que fica lá no Ribeirão Solto, em Pomerode. Essas empresas apoiam o nosso projeto da TV Resumo Esportivo. E hoje a gente conversa aqui sobre remo. E para isso a gente recebe a lenda do esporte aqui em Blumenau, Roque Zimmermann. Tudo bem, Roque? Tudo bem, tudo bom. Eu até tirei uma curiosidade antes do início do programa aqui nos bastidores, porque desde que eu me conheço quase por gente, eu ouço falar em remo em Blumenau, eu vejo lá o nome Roque Zimmermann. Eu perguntei a idade desse rapaz e ele disse que está há 21 anos no remo já. É isso? Exatamente. Muita gente pensa que eu já sou mais velho, mas tenho 30 anos. E 21, grande parte da minha vida é com remo. E nesses 21 anos, o Roque, tu tens ideia de quantas medalhas, quantos troféus tu já ganhou? A gente perde a conta, né? Desde os 9 anos participando de competições. E a gente guarda sempre as mais importantes, né? E assim, num total mesmo, eu nunca parei. Eu parei para contar quando eu tinha, eu acho que meus 19, 20 anos, assim. Depois lá para cá não contei mais. Quais as mais importantes desse currículo tão grande? Então, eu sou vice-campeão sul-americano em 2013. Fui vice-campeão brasileiro também em 2009, 2010, 2013, 2014. Então, são alguns anos que a gente já pega medalha no Campeonato Brasileiro. Não foram medalhas, mas foram participações em jogos sul-americanos, Copa do Mundo. Né? Então, eu já representei a seleção brasileira em 5 oportunidades. E então são essas que a gente mais marca. Mas lógico, campeão estadual, né, que é um grande feito nosso aqui, que a gente luta bastante para que a gente eleve o remo de Blumenau cada vez mais. Também foram alguns títulos. Dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Abertos, foi a primeira medalha de ouro no remo dos Jogos Abertos, eu conquistei também. Então a gente com isso motivou os outros atletas e a gente acabou sendo campeão dos Jogos Abertos em 2012 e 2014. Então foi um feito assim bem importante também para o clube e pessoalmente para mim. Ainda mais que Floripa tem uma baita tradição no remo também, né? Sim, exatamente. Floripa tem uma equipe muito forte, né? São 3 clubes ainda lá, né? Então eles conseguem fazer uma seleção bem detalhada e bem forte. Então a gente lutando contra eles é se dedicar e batalhar cada dia aqui. Mas para tu começares com 9 anos no remo, tem remador na família, não tem? Tem, com certeza. Que é difícil com 9 anos. Quer ser o quê, filho? Eu quero ser remador. Exatamente. Na verdade, começou tudo com meu tio, né? Meu tio, ele era remador do Clube Náutico América mesmo, e aí ele convidou meu pai a participar, meu pai pequeno ainda, né? E meu pai também não largou mais. Então, meu pai já foi treinador, agora ele é treinador também na parte da noite, lá no clube. Ele já foi treinador da equipe, já foi vice-presidente do clube. E na época, quando eu tinha ali meus 9 anos, ele me levou pro remo. Eu já conhecia o remo já antes, né? Com 6 anos já entrei no barco. Até com 4 anos, se eu não me engano, a gente tem uma tradicional saída do Papai Noel, que a gente faz remando, vestindo o gorro do Papai Noel. E nessa época ele me colocou como timoneiro. O timoneiro é a pessoa que guia o barco, né? E então isso foi com 6 anos. Aí com 9 anos aí eu comecei a remar mesmo, mas foi algo assim bem natural. Eu ia uma vez ou outra e aí começou a ficar mais sério. Aí com 16 anos mesmo, daí eu me dediquei bem ao remo, a competições nacionais, né? E depois veio campeonatos internacionais e assim por diante. O remo para ti não é um hobby, é uma profissão. Vive do remo. Hoje em dia sim, mas não diretamente só a um fator, né? Não só como treinador e nem só como atleta, né? Então eu junto, eu sou o treinador do remo adaptado, que a gente começou esse ano agora, né? Paradesporto. O Paradesporto, exatamente. Então a gente tem uma parceria junto com a PES Blue e a CBR, né? Então isso veio agregar bastante assim no clube também. Sou professor da iniciação esportiva, sou treinador ali da pré-equipe do clube e também como atleta, né? Então esse fator de profissões, digamos assim, de funções, que daí eu sobrevivo delas, digamos assim. A Gisele do Paradesporto, da PES Blue, ela esteve aqui também.
ela falou com satisfação que a CBR escolheu, né, Blumenau como uma das cidades para implementar esse projeto do remo adaptado, é isso? Isso, exatamente. A CBR tem um grande interesse de difundir a modalidade, né? Visto que ano passado eles foram a primeira vez campeão mundial na categoria PR3, que é dentro das categorias do remo adaptado. E para difundir essa modalidade, eles viram qual município que teria uma base forte, né, no paradesporto, né? Não diretamente com remo, mas com paradesporto, para ver mais atletas de nível, né? E aí verificaram que Blumenau é meio que um celeiro assim, de atletas, graças ao paradesporto que a Gisele coordena, da APES Blue. E aí então eles conciliaram a APES Blue junto com o América aqui de Blumenau, né? Viram que o paradesporto de Blumenau era forte, então viram que o América é de Blumenau, então criou-se esse link, né? Então eles cederam um barco para que a gente pudesse começar esse projeto. E aí, graças a isso a gente vai agora mês que vem, dia 6, para o nosso primeiro campeonato nacional e a gente vai tentar buscar bons resultados lá. A gente sabe que para o remo, os equipamentos, os barcos são muito importantes, né? Como é que o Clube Náutico América está em relação a isso? Isso é uma questão assim que para o remo é bem importante, assim, porque digamos que é a Fórmula 1 do esporte olímpico, né? Se tu for olhar. Nem estou exagerando, porque um barco desse, a nível mundial, né? Se tu for pegar um barco bom mesmo, ele tá em torno de 7 mil euros para o barco individual, né? Então ele chega euros, né? Então ele chega aqui no Brasil custando em torno de uns 30 mil reais, né? 30, 40 mil reais, fora o remo, e isso um barco individual. Então se tu for pegar os barcos coletivos, que a gente tem barcos de dupla, quarteto, até o 8, para tu ter uma frota é bem caro e custa muito assim para um clube ter, né? A gente tem, graças à história do América, a gente tem muitos barcos também de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que a gente cuida como se fosse único, né? Porque a gente sabe o valor disso. E mesclando com alguns materiais de fibra de carbono atuais que a gente tem, né? Graças a projetos que a gente consegue, ou mesmo pagamento dos sócios, que a gente consegue fazer, digamos, uma vaquinha para comprar um barco. Então são vários fatores. Tem fatores de barcos antigos e tem algumas flotilhas, alguns barcos mais atuais, né? Então a gente gira sempre em torno disso. O problema é quando estraga algum material, né? Isso para repor essas peças não é tão fácil assim, né? É só Rio de Janeiro, São Paulo que tu consegue isso, ou Porto Alegre. Então o custo acaba sendo muito alto. Então a gente tenta ao máximo falar já para nossas crianças, nossos alunos, cuidarem do material. Isso os pais até agradecem a gente. Poxa, agora ele está cuidando mais lá em casa e tal. E um fruto bom assim que o remo também oferece para os alunos. Tipo, o barco que você compete não é teu, é sempre do clube. Isso. Existe uns 2 ou 3 barcos particulares, né, que o clube tem ali, que a gente cede ali o local para a pessoa deixar o barco. Então a pessoa comprou o barco e aí quer deixar ali no clube, né, lógico, não tem a logística de levar para casa e tal, no clube é o melhor lugar. E então a gente tem esses 3 barcos particulares ali no clube. E o restante todos os barcos são do clube mesmo. Qual a velocidade que chega a alcançar um barco de remo, Rock? Então, o 8, que é o barco mais veloz da modalidade, ele, numa competição de 2 km, ele chega em torno de média de uns 22 km por hora. Isto pensando em que não tem motor, né? Um barco que não tem motor, é movido apenas de remo, é uma velocidade muito alta, né? Isso no 8. No individual, ele chega em torno de 17, 18 km por hora, né? Então, também é uma velocidade alta. Se tu for pensar, é uma pessoa só movendo o barco ali, né? Então, o barco ele tem um formato bem hidrodinâmico ali para realmente cortar bem a água, e essa tecnologia é bem apurada, por isso também o custo, né, do material. E lógico, aproveita a maior velocidade possível. Isso é uma média de velocidade de 2 km, que é a prova olímpica, né? Se tu for pegar a gente chama de tiro, né? Se tu for pegar um tiro, assim, de algumas remadas, isso pode alcançar maior velocidade ainda. Uhum. E qual o biotipo ideal para um remador de sucesso, assim? O que ele precisa?
Agilidade, força? Se a gente for pensar isso a nível olímpico, né, que a gente está falando de 1% da população desportista no mundo todo, né, é bem raro, então quem for entrar numa Olimpíada, né, o biotipo do remador, né, a gente precisa de uma envergadura, o tamanho dos braços é bem importante, né, então se a pessoa tem um tamanho do braço grande, a gente tem já vantagem. Se a pessoa ter uma altura também mais elevada, também tem vantagem, mas o remo é 2 km. Então, tu precisa ter em torno de 6 a 8 minutos de tempo de prova. Então, tu tem que ter um VO2, uma resistência, né, muito grande, a força para aplicar cada remada também para deslocar o barco. Então, é força, resistência e o biotipo é pessoas mais altas, longevinhas e braços maiores, né? Mas, lógico, isso é que nem eu falei, aquela porcentagem mínima, né, da população de esportistas. Mas a força de vontade, a dedicação é muito importante, né? Se tu for olhar para mim, eu tenho 1,74, eu fujo, né, da regra, biotipo. Se tu for olhar, não, mas tu é campeão, já foi campeão e tal. Então, são outros fatores também que agregam, como qualquer outro atleta, né, precisa, essa dedicação, essa vontade, superação, né? Isso, às vezes, até ultrapassa o biotipo da pessoa. Mas, lógico, se a gente for ver a nível olímpico, esses fatores agregam muito. Assim. Queria lembrar aqui que Blumenau tem uma série de esportistas e de entidades que participam da votação do troféu Gustavo Kirten, que hoje é o mais importante, é o mais importante do esporte catarinense, um dos mais importantes prêmios até a nível nacional. E dentre as várias modalidades e atletas, o Clube Náutico América também figura como uma candidata à melhor entidade esportiva, é isso? Isso, exatamente. Então é a primeira vez que o clube foi indicado, né? Isso graças à iniciação esportiva da Fundação Municipal do Esporte, que a gente tem um projeto já desde 2007. E então a gente oferece aulas gratuitas de 10 a 17 anos para qualquer aluno que tenha interesse a praticar o remo. E a gente se destacou muito esse ano com a pré-equipe, que a gente botou a iniciação esportiva e aí os que se destacaram a gente criou uma pré-equipe. E essa pré-equipe do clube se destacou de tal maneira que a gente foi campeão estadual esse ano de escolinha. E isso já não acontecia há muitos anos no clube, né? Então a gente sempre batia na trave, era vice ou terceiro, né? E esse ano a gente foi campeão da escolinha, né? Dessa categoria. E com esse destaque, então a Federação de Remo apontou o Clube América como a melhor entidade esportiva de Santa Catarina. Então, graças a um projeto que já vem ali, já da fundação, né, um nosso parceiro que está junto ali, fez essa indicação e a gente está concorrendo ao melhor entidade esportiva e eu peço que todos assim votem, né, que os 3 melhores bem colocados dessa votação vá para a fase final, daí eles analisam com especialistas lá e indicam a melhor entidade, mas só a gente estar nessa final já seria muito bom. Só a gente estando ali para sendo celebrado ali uma das melhores entidades já é um orgulho muito grande, né? Blumenau tá dentro dessa votação graças ao Remo, graças à iniciação esportiva, graças à fundação, então todos os nossos parceiros. Então só tenho a agradecer e quem quiser, quem puder votar no clube, agradeceria muito. Perfeito, Roque. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a tua presença no programa. Muito obrigado. Parabenizar pelo belíssimo trabalho teu, do Clube Náutico América, de tantos e tantos e tantos anos de tradição aqui em nossa cidade, desse esporte fantástico que é o remo. E também agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam em mais essa edição da TV Resumo Esportivo. Agradecendo também aqui o apoio da Automecânica Valmor, oficina mecânica lá no bairro da Velha, e também a ACN, Indústria e Comércio de Produtos Químicos, no Ribeirão Solto, lá em Pomerode. E é isso, pessoal. Hoje o programa chegou ao fim. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço a todos e até mais. Resumo Esportivo. Esporte local em tempo real.